Irlanda e All Blacks, últimos 10 jogos, 5 vitórias para cada lado. Irlanda e All Blacks, muita rivalidade. Irlanda e All Blacks. Acontece nesta sexta-feira, às 5 da tarde, ESPN 3 e Disney Plus. Segura aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Martoni e hoje eu falo bastante desse super clássico entre Irlanda e All Blacks. Um jogo cercado de números, história, rivalidade moderna, recente e mais ainda, o que se espera das duas equipes para dentro do campo, porque as duas têm algumas modificações importantes em setores importantes do campo. Isso tudo a gente vai analisar daqui a pouquinho. Antes de mais nada, faz isso. Assina o canal, depois aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, legal? E se gostar desse vídeo, no final deixa aquele like, tá bom? Compartilha, põe tua opinião e tudo mais, tá legal? Bom, vamos lá, vamos dar a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos dar uma olhadinha na escalação das duas equipes. Treinadores, Scott Robertson dos All Blacks, quanto o Andy Farrell pela Irlanda tiveram problemas. Pelo menos dois problemas de jogadores importantes dos dois lados. Vamos lá, primeiro a Irlanda não tem Tadhg Furlong, excepcional pilar, e também não tem Dan Sheehan, um dos melhores hookers do mundo na atualidade. Pelos lados da Nova Zelândia a mesma coisa. Boone Barrett, camisa 10, machucado, ficou de fora, teve uma concussão no último jogo, assim como Cody Taylor, o hooker camisa 2. E isso vai dar uma modificada no elenco que entra para campo e também no banco de reservas, que é onde hoje em dia os test matches são muito divididos. É no banco de reservas que vem muitas vezes as soluções para esses grandes jogos, porque a intensidade é completa, vai até o último segundo do jogo, então você não pode perder ritmo. E aí o banco de reservas impacta muito, como foi, por exemplo, na semana passada na vitória apertada lá dos All Blacks para a Inglaterra. A Inglaterra entrou com um banco que não deu certo, os All Blacks entraram com um banco que deu muito certo. Bom, vamos dar uma conferidinha nos números desse confronto histórico de muitos anos, de muita tradição entre as duas equipes. Você viu, né? Muito equilíbrio nos últimos anos. A Irlanda, depois de um longo jejum de nunca haver vencido os All Blacks, depois de 2016, aliás, eu estava nesse jogo lá em Chicago. Depois disso, as coisas mudaram e a Irlanda, digamos, faz frente aos All Blacks. Detalhe, a Irlanda é a primeira do ranking da World Rugby e os All Blacks são o terceiro do ranking da World Rugby. Vamos ver o que acontece no campo, né? Vamos falar primeiro da Nova Zelândia. Como eu disse, o Scott Robertson teve que modificar um pouco a equipe em relação a que jogou a semana passada. Basicamente, ele trocou os dois jogadores que se machucaram. O Aumua, o hooker, entrou muito bem no jogo. O Bell vai para o banco de reservas. O Bell tem jogado pouco, George Bell, mas jogou contra o Japão recentemente. E o Demi Mackenzie ganha uma oportunidade de ouro contra a melhor equipe do mundo. Atualmente a Irlanda, a primeira ranqueada pelo menos, se discute muito com a África do Sul e tudo mais, mas o fato é que o ranking está ali e pronto, né? Então a gente pode chamar a Irlanda assim, a meu ver, né? Embora eu ache esse time da África do Sul algo extraordinário, mas vamos nos ater aos números, ok? Então com isso, com o Aumua na primeira linha e o Dan Mackenzie de abertura, os All Blacks vão para campo de resto com a mesma formação, que foi razoavelmente bem contra a Inglaterra, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo deixou um pouco a desejar. A grande questão aí é essa movimentação para essa partida ali da terceira linha. Eu digo por quê? A Irlanda vem com surpresa, depois eu vou falar na escalação da terceira linha. Isso pode movimentar tanto a intensidade do jogo a favor dos All Blacks, a meu ver, que vem com o Sam Cane, Art Savea e o extraordinário Wallace Sittich, que fase que vive esse rapaz, né? E mais ainda, pode na mobilidade ter uma pequena vantagem, embora tenha uma perda sentida no lateral. Depois eu explico da Irlanda, você vai entender o porquê disso do lateral. Aliás, o lateral dos All Blacks foi muito bem contra a Inglaterra. O Curtis Ratman continua como scrum half, embora não foi tão bem assim nesse último jogo contra a Inglaterra. É muito jovem, tem um futuro brilhante. O Cam Roigard ainda não tem a confiança do Scott Robertson para começar o jogo. Você sabe que ele rompeu o tendão de Aquiles, ficou muito tempo parado. É um jogador extraordinário,
entrou muito bem contra a Inglaterra, deu uma cadência, um ritmo legal, mas enfim, né? São decisões do treinador, a gente nunca pode contestar, especialmente pré-partida, porque ele está lá no dia a dia com o treinamento. Esse jogo, aliás, é especial para o Scott Robertson, que viveu um período da vida lá em Belfast, na Irlanda do Norte, quando jogava rugby, estudava numa escola lá e tudo mais, bem jovenzinho. E também para os irmãos Barrett, o Geordie, o Capita, o Scott Barrett e até o Boden Barrett, que está no grupo, mas não pode jogar, né? Eles cresceram um período da vida na Irlanda, tanto que o Geordie Barrett vai jogar no Leinster na próxima temporada, sabia disso? Rapaz. Bom, vamos finalizar a parte dos All Blacks. De resto é a mesma equipe, Martelé de um lado, enfim, Martelé jogou muito, hein? Muito, 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 muito. Primeira linha muito sólida, o Tamati Williams continua, o Efandre Groot nem no banco. Segundo explicações da comissão técnica neozelandesa, eles não preencheram os requisitos para estar escalado, pelo menos no banco de reserva nesse jogo, o Efandre Groot, que não deixa de ser uma surpresa. Tá o Lomax, segunda linha com Tupuvai, Scott Barrett, capitão da equipe, enfim, é muito forte a equipe dos All Blacks e chega disposta a quebrar essa racha aí de não andar muito bem contra a Irlanda, embora tenha batido a Irlanda nas quartas de final da Copa do Mundo do ano passado. Bom, vou falar dos donos da casa da Irlanda. A surpresa aí, primeiro, as ausências, né, como eu já citei, do Tadhg Furlong e do Dan Sheehan. Vem o Kelleher para o lugar dele, vem o Finlay para a posição de pilar, ok, beleza. Tem uma perda especialmente aí, mas enfim, são dois jogadores também muito bons. Tá? Então a Irlanda tem muita profundidade de elenco. Então, a surpresa é a entrada do Tadhg Beirne na terceira linha. Ele faz essa função muitas vezes do Monster, ao lado do Van der Flier e do Caelan Doris. Com isso, torna mais potente o pack de forwards da Irlanda, especialmente no lateral. Perde um pouco na mobilidade, até porque também não tem o Dan Sheehan, mas enfim, o Andy Farrell optou por isso, porque ele se deve estar preocupado com o lateral neozelandês, que foi muito bem contra a Inglaterra. Além disso, tem a volta do Jameson Gibson Park, que ficou machucado um bom tempo, mas vem jogando pelo Leinster, é um jogador fundamental, o Scrum Half de 32 anos, ainda no auge da forma física e técnica, uma experiência absurda, vai fazer diferença lá. O Jack Crowley é mantido como camisa 10, embora o Kieran Frawley até pudesse sonhar com a vaga depois daquele drop goal espetacular no último segundo do jogo contra a África do Sul, que deu a vitória para a Irlanda, lá na África do Sul, mas o Frawley começa no banco. E aí Bandiaki, Gary Ringrose, Mark Hansen volta para a equipe depois de um bom e longo tempo machucado e acabou sendo preferido do treinador Andy Farrell e vem para o jogo. Eu achava até que o Calvin Nash viria para o jogo, mas não foi o que aconteceu não. E lá atrás a experiência, a tranquilidade e a velocidade do ótimo Hugo Kina. Então a Irlanda vem basicamente completa, com exceção desses dois jogadores que eu citei contundidos. Bom, uma análise tática do jogo, pessoal, assim, a gente deve colocar assim, os All Blacks ainda estão tentando entender o que é o Scott Robertson e a comissão técnica. Você percebe claramente que os jogadores em algum momento da partida hesitam um pouco, embora defensivamente estejam evoluindo bastante. Veja o exemplo contra a Inglaterra, quando só tomaram try numa interceptação maravilhosa lá do Marcus Smith. No modo geral, a Inglaterra não conseguiu penetrar na fortíssima defesa dos All Blacks. Isso não acontece com a Irlanda. A Irlanda é muito mais criativa do que a Inglaterra. E isso pode causar transtornos da defesa neozelandesa. O ataque continua sendo muito individual. Falta ainda a coletividade de construção de jogadas no ataque, o que é perfeitamente compreensível, porque, repito, os All Blacks são transatlânticos. Quando você assume o comando e tenta colocar uma outra filosofia, um outro modo de jogar, como é o caso do Scott Robertson, super vitorioso no Crusaders, e vai querer colocar o estilo dele, que era mais ou menos o Crusaders, guarda as proporções, porque o nível é outro e tudo mais, mas enfim, é um início de trabalho a meu ver. Então, portanto, o ataque sempre é o último a desenvolver mais, embora a Nova Zelândia faça muito ponto, exatamente pela individualidade de seus jogadores. Outra questão é ver como vai o Dan Mackenzie. Ele vai jogar do lado do Cortez Ratman, os dois jogos no Chiefs, e isso é muito bom para eles, que se conhecem, não precisa nem um olhar para o outro, a coisa já flui, isso é muito positivo. Vamos ver o que acontece no jogo. A briga vai ser na terceira linha. Eu entendo que os All Blacks talvez tenham um pouco mais de mobilidade na terceira linha, especialmente com o Sittich, que bate ali com o Van der Flier. O Van der Flier mais experiente, já foi eleito o melhor do mundo, mas o momento físico e técnico do Sittich é maravilhoso.
Sun Kane com Taig Furlong, no jogo aberto Sun Kane tem vantagem, no jogo parado, especialmente lateral, o Taig Furlong tem vantagem. E de oitavo para oitavo, duas feras. O Art Savea não vive um grande momento assim, mas o Keylor Doris é qualquer coisa extraordinária, um dos melhores oitavos do mundo, se não o melhor do mundo na atualidade. Então, para mim, o breakdown, o jogo ali, no tackle e pós-tackle, é que vai definir muito dessa partida aí. Acredito que o jogo parado, cada um vai fazer o seu lado, scrum e lateral. E aí o jogo territorial de chutes vai ser fundamental, né? O Dan Mackenzie chuta muito bem nesse sentido, o Jack Crowley também. Então vai ser uma partida daquelas extraordinárias. Tudo indica um certo favoritismo para a Irlanda, porque joga em casa e tudo mais. Os All Blacks de fato ainda vencem muitas vezes, mas não convencem muitas vezes. Repito, é natural que isso aconteça, mas eu não vou ficar em cima do muro não. Palpitado no Martoni, Irlanda. Bom, pessoal, acho que é isso, passamos tudo, né? Põe tua opinião, põe teu ponto de vista, vem, coloca quem você acha que vai vencer a partida, qual equipe que você gosta mais, qual jogador que você admira mais, ou quais os jogadores você admira mais. Tem muito craque dentro do campo, repito, é o primeiro do ranking contra o terceiro do ranking da World Rugby, que é bastante fidedigno, diga-se de passagem. Então tudo promete ser um jogo extraordinário, tudo vendido lá em Dublin, no Aviva Stadium, vai ser um jogaço. Assina o canal, aciona o sino e também dá um like se gostou do vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.